Olá, pessoal! Eu aqui novamente agora para falar para vocês do tema do meu doutorado. Como eu havia dito, no doutorado são mais bem vistos temas de pesquisa que tenham aplicação prática. E para quem vai realizar pesquisa, fica bem mais viável escolher um tema que tenha relação com os seus próprios projetos de trabalho. Porque, como há muitas leituras, participação em congressos, artigos e muitas atividades, trabalhar com um tema muito distante do seu dia a dia, ele pode ser complicado, porque você já tem cursos e leituras que você precisa fazer para a sua vida profissional. E o seu doutorado for em uma linha muito diferente, é bem provável que você fique sobrecarregada. Quem acompanha a minha trajetória profissional sabe que eu tenho algumas linhas de atuação dentro da comunicação, do treinamento corporativo e da educação em geral. Às vezes, migrando também para a área de recursos humanos, dependendo do projeto. Para definir o tema do meu doutorado, eu levei 4 pontos em conta: o meu conhecimento prévio, a relevância do tema para a sociedade, a facilidade em encontrar uma faculdade que acolhesse o meu tema e a aplicabilidade futura no mercado de trabalho do tema que eu escolheria. Então, eu vou apresentar para vocês o meu tema e depois explicar como é que ele se encaixa nesses 4 pontos. O nome, o título da minha futura tese é Educação Midiática na Educação de Jovens e Adultos, EJA, construção e implementação de um itinerário formativo em educação midiática para professores da EJA, uma experiência em uma determinada cidade. Sim, gente, título de tese e de dissertação é algo longo, chato, às vezes confuso e com um monte de palavras repetidas, mas essa é a linguagem acadêmica. Mas vamos lá, educação midiática, o que é isso? É um conjunto de técnicas e práticas para você entender todo o discurso atualmente na internet. Antigamente, quando você estudava educação midiática, você pensava em rádio, em TV, hoje é internet. Como funcionam as redes, os algoritmos, as técnicas de manipulação, as fake news, os golpes digitais, de todos os tipos, de dinheiro, de política, de emprego, ofertas falsas, a manipulação. Enfim, aprender como funciona tudo isso e como você pode olhar esse universo de maneira crítica e analítica, para não cair em golpes e nem em manipulações, e se informar o mais próximo possível da realidade. E o que eu vou fazer e como é que eu vou aplicar esse programa? A minha proposta é criar essa formação de professores, em educação midiática, mas não para qualquer professor. Os professores do programa de educação de jovens e adultos, aquele pessoal que vai para a escola mais tarde, pois são pessoas propensas em cair em golpes e acreditar em pseudociências, pois nem todos entendem como é que funciona o processo digital. Tem gente ali na educação de jovens e adultos que tem 20 e poucos anos, não conseguiu ali terminar ou fazer os seus estudos ali quando mais jovem, mas a grande maioria é gente bem mais velha. E por que trabalhar com os professores e não diretamente com os alunos? Porque os professores, eles são multiplicadores. Eles podem implementar o programa este ano, no ano que vem, no outro ano, enquanto os alunos, eles vão embora de um ano para o outro, se formam e vão embora. E aí, eu vou implementar um programa que seja replicado em sala de aula, mas de uma maneira que os alunos cheguem também e comentem em casa, repliquem esses conhecimentos nas suas famílias, criando assim um efeito cascata. Porque a EJA e não o ensino fundamental e médio? Já me perguntaram isso. Porque um programa desses não implica apenas em entender de comunicação. Ele implica em entender de práticas pedagógicas e educação. Lembram que eu falei que a minha primeira ideia era fazer um doutorado em educação? Fazer um programa para crianças tem a ver com conhecimentos pedagógicos que eu não tenho e precisaria adquirir. Já um programa para adultos, ele pede conhecimentos principalmente de andragogia, que são as técnicas de aprendizagem de adulto, o que eu conheço bastante, porque eu atuo há mais de 20 anos com treinamento corporativo e ensino superior. Alguns conhecimentos pedagógicos voltados ali para adultos também são necessários e que eu também acumulo, além de já ter participado de projetos de formação de professores. Etapa vencida, tá? Isso já responde aquele primeiro item do conhecimento prévio do tema. Eu já trabalho há tempos tanto com treinamento quanto com combate à desinformação, que foi o tema que eu estudei no mestrado
E agora vamos falar da relevância do que eu vou fazer para a sociedade. A educação midiática, eu acredito que seja mais fácil de compreender diante da realidade da desinformação que a gente vive hoje. O governo federal, inclusive, tem uma política sobre educação midiática muito bem feita, que foi lançada no final de 2023, mas com foco mais na escola comum. E sabem que às vezes eu tenho dúvidas quanto à importância do tema, se ela é percebida na sociedade em geral. Porque há pelo menos 3 anos eu tento falar sobre isso nas empresas. Eu tento levar a educação midiática para empresas, criar programas de treinamento dentro das empresas. E infelizmente eu já escutei muito coisas do estilo: aqui todo mundo tem nível universitário, ninguém precisa se preocupar com isso. Pois é, mas está todo mundo caindo em fake news e em golpes digitais. Mas essa falta de percepção é um assunto para um outro vídeo. Não vai dar para a gente falar nisso agora, porque senão eu vou fazer 1 hora de vídeo. A relevância do público da EJA, ela aparece por 2 motivos. Primeiro, que são cerca de 2 milhões de pessoas matriculadas na educação de jovens e adultos em todo o Brasil. 2 milhões. Além de ser bastante gente, várias dessas pessoas comandam famílias e tomam decisões pelas suas famílias. A facilidade de encontrar uma faculdade que acolhesse o tema, que esse é o 3º item, né? Vocês viram que eu dei alguns murros em ponta de faca, né? Tentando doutorado primeiro em educação. Na comunicação, não seriam todas as faculdades que acolheriam o meu tema, porque ele une 2 áreas de pesquisa, né? A comunicação e a educação. Eu teria mais facilidade, para falar a verdade, em encontrar a minha linha de pesquisa na faculdade de letras, como eu até comentei com vocês que eu entrei num programa de doutorado em letras. Mas eu consegui na comunicação e foi onde eu fiquei. 4º item, que é a aplicabilidade, eu vou falar tanto na aplicabilidade durante a tese quanto na aplicabilidade futura. A aplicabilidade durante a tese vai esclarecer um pedacinho ali do título que eu ocultei, quando eu falei a aplicação na cidade X. Como eu comentei com vocês, uma tese facilmente aplicável na prática, ela tem muito mais aceitação. Então, quando eu desenhei o projeto, eu acionei a minha rede de contatos e conversei com a secretária de educação de um município para o qual eu já prestei serviços de formação de professores. E esse município acolheu muito, mas muito bem o projeto. Então, eu vou realizar uma turma experimental na rede da EJA desse município e essa aplicação ela vai fazer parte da minha tese. Eu só não divulguei o nome do município aqui no vídeo, porque como eu não comentei com o pessoal de lá que eu ia fazer esse vídeo, eu não sei se eu tenho autorização para falar o nome do município nesse momento. Agora, quando eu penso além da aplicação na escola, eu também penso na aplicação midiática nas empresas. Isso ainda é uma batalha, a gente vai falar disso num outro vídeo, mas eu vejo ainda que as empresas estão muito fechadas para o tema. E precisamos pensar também em levar o tema para comunidades. Então, esse projeto que eu vou fazer especificamente para a EJA, ele facilmente se transforma em um projeto que eu posso levar para comunidades. Eu posso levar como programas sociais. Aí alguém pode me perguntar, Carmen, está com receio de falar isso aqui no vídeo para todo mundo? Alguém pode pegar e copiar a sua ideia? Não estou com receio. Sabe por quê? Porque o que eu quero fazer precisa de tanta estrutura, precisa de tanta pesquisa e de tanta experimentação, que eu acho difícil que alguém vai conseguir fazer da maneira que eu estou buscando fazer, de uma maneira muito rápida. E se fizer também, gente, tudo bem, sabe? Eu não vou cobrir o mercado sozinha. Não vou abraçar isso para mim e dizer assim, não, esse tema é meu, só eu posso fazer isso, só eu posso cobrir esse mercado. Se tem gente que quiser fazer, vai lá e faz. Mas eu tô a fim de levar isso muito a sério, porque eu quero aplicar não somente nas escolas, mas levar para a sociedade, levar para comunidades, levar para ONGs, e quem sabe eu consigo sensibilizar as empresas num tempo aí futuro.
Bom, gente, inicialmente é isso. Esse vídeo ficou grande demais, mas eu vou voltar para falar sobre bolsas, né? Sobre os programas de bolsas, no doutorado e no mestrado. E algumas pessoas me pediram também para eu mostrar a conclusão do meu mestrado, que eu falei que eu tinha feito ali um framework que mostrava várias interseções ali de como os terraplanistas acreditavam, né, que a Terra é plana, mas eu volto num outro vídeo para falar disso, tá bom? Então, até mais.